seguir. Está escrito assim: e levantando-se Jesus dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa não queria que ninguém o soubesse, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que lhe expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, aqui está a sua palavra, palavra digna de toda aceitação, palavra, Senhor, que não volta vazia, mas que penetra até a divisão da alma e do espírito do homem, Senhor. Ó Jesus querido, eu peço a Ti nesse momento, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor. Fale conosco, Senhor Deus, através da exposição da Sua palavra. Nos dá, ó Deus, um direcionamento para falarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, e o Seu nome seja glorificado mais uma vez. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se assente, meus irmãos. Esse texto, ele relata o desespero de uma mãe, o desespero de uma mulher, que a Bíblia diz que tinha uma filha que estava possessa por um espírito maligno, uma mulher que vai manifestar a sua fé, indo em busca de Jesus. A fé da mulher é tão grande que Jesus vai elogiar a fé da mulher. A Bíblia diz que esta mulher, ela era das terras de Tiro e Sidom, que eram territórios que estavam além das fronteiras de Israel, aproximadamente 36 quilômetros. Era uma cidade portuária. Jesus não tinha vindo para esse povo, mas a Bíblia diz que ele veio para os seus. Jesus veio para resgatar os judeus, como um cumprimento da promessa da sua palavra, que ele viria para resgatar o seu povo. Assim foi feito. Mas a Bíblia diz que agora Jesus vai para os termos de Tiro e Sidom, que ficava a cerca de 36 quilômetros. Uma mulher grega de origem cirofenícia está com a sua filha endemoniada dentro da sua casa, e ela ouve falar de um tal Jesus que estava libertando
levantando paralíticos, ressuscitando mortos. Quando a mulher ouve falar de Jesus, imediatamente a fé brota no coração da mulher, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a fé brota no coração da mulher, que ouve falar acerca de Jesus, ela enxerga então a sua oportunidade de ter a sua filha liberta, de ter a sua filha de volta para si, visto que ela estava possuída por um espírito maligno. Eu quero já abrir um parênteses e dizer aos irmãos que existem situações que são espirituais, que não dá para ser vencida com atitudes humanas. Precisamos usar atitudes espirituais, pois a Bíblia diz que as armas da nossa milícia são espirituais e não carnais, são poderosas em Deus. Então existem situações que estão no ambiente da nossa vida, até dentro da nossa própria casa, muitas vezes, que não são coisas normais. Por um exemplo, quando você vê alguém lutando para que não aconteça um divórcio, acredite você que muitas vezes existe uma luta espiritual por trás, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus une, o homem não separa. Existem lutas que estão no ambiente da nossa vida, que são manipuladas pelo mundo espiritual. Algumas vezes acontecem possessões demoníacas. Pessoas de fato ficam possuídas por demônios. Outras vezes estão debaixo da influência do adversário. Lá em Efésios, no capítulo 2, Paulo diz que aqueles que andam longe da presença de Deus estão dominados por forças espirituais, andando conforme o curso deste mundo. Então não existe meio termo. No reino espiritual não existe eu não sirvo a Deus, mas também não faço nada errado. No mundo espiritual, ou você está dominado pela força do bem ou pela força do mal. Existe uma batalha no mundo espiritual para todos os seres humanos. E o que está em jogo é a alma do homem. O que está em jogo é a salvação ou a condenação do homem. Por causa disso não existe meio termo. E nós vamos ver agora uma mulher que está com a sua filha endemoniada, mas ela ouve falar de Jesus. A fé brota no coração da mulher. Ela entende que existe uma saída, porque a Bíblia diz que por isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para salvar a humanidade, para libertar a humanidade. E quando ela está com a sua fé em alta, ela está crendo que existe uma saída, ela vai colocar a sua fé em prática.
fique parada, estacionada. A fé que Deus procura é uma fé que se move. A fé que Deus procura é uma fé que age. A fé que Deus procura é uma fé que vai ao seu encontro. É interessante, porque a Bíblia diz que ela, ouvindo falar dele, foi. Essa palavra foi, no original, é alguém que vai se tornar público. É alguém que vai sair do esconderijo e vai se manifestar publicamente, porque ela precisa de um milagre. E quem precisa de milagre, meu irmão, não faz charme. Quem precisa de milagre não está preocupado com a multidão. Quando você olha para a Bíblia, todos os homens de Deus e mulheres de Deus que receberam milagres da parte de Jesus foram aqueles que se manifestaram no meio da multidão. Pessoas que não estavam preocupadas, mas de fato estavam desesperados. O desespero arranca o orgulho. O desespero arranca a vaidade. O desespero arranca a soberba. O desespero faz a gente aparecer no meio da multidão com um pedido de socorro, com um pedido de ajuda. O desespero faz a gente se expor. O desespero faz a gente aparecer quando a gente nem quer aparecer. Essa mulher vai expor, ela vai aparecer, ela vai entrar pelo meio da multidão, ela vai ir em busca de Jesus. Ela não está preocupada se alguém vai criticar ela. Ela não está preocupada se alguém vai rir dela. Ela não está preocupada se alguém vai apontar o dedo para ela e vai julgar ela. Ela está preocupada com a sua filha, porque ela saiu em busca de Jesus, mas deixou um problema lá dentro da sua casa. Ela está indo em busca dele, com o coração partido, pensando: eu estou indo agora buscar a última opção, tentar a última vez, e ela vai manifestar a sua fé, porque a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi pelo meio da rua, andando, e o Evangelho de Mateus diz que ela foi gritando atrás dele, gritando, clamando, pedindo socorro, e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. A fé da mulher fez a mulher gritar. A fé da mulher fez a mulher clamar. E eu quero dizer para você esta noite que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, nem como foi que você chegou aqui, mas eu sei que aqui tem um Jesus que
que ouve. Aqui tem um Deus que ouve o clamor do necessitado. Aqui tem um Deus que os seus ouvidos estão abertos. Aquele que vier a Ele, de maneira alguma Ele o lançará fora. A fé da mulher fez a mulher gritar, porém a Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra alguma. E os discípulos disseram: Senhor, despede ela, porque vem gritando atrás de nós. Mas ela continuou gritando, porque tem gente que é assim, irmão. Ele não sabe o que os outros estão enfrentando e fica incomodado até com o grito que a pessoa dá, fica incomodado até com glória que a pessoa dá, fica incomodado até com aleluia que a pessoa dá. Mas quem está precisando de milagre não se importa com a opinião dos outros. Quem está precisando de milagre, ele continua dando glória a Deus, ele continua dando aleluia, ele continua buscando a presença de Deus. E, irmão, é igual o cego Bartimeu. A Bíblia diz que quando mandavam ele se calar, ele clamava ainda mais. Não deixa quem não clama calar a sua voz. Não deixa quem não dá glória não deixar você dar glória. Não deixa quem não se expõe não deixar você se expor, porque só Deus e você sabe como foi que você chegou aqui esta noite. Aleluia. Ela clama, ela busca, e a Bíblia diz que Jesus não responde palavra alguma, mas ela vai intensificar. Porque a Bíblia diz que ele, não dando ouvidos às suas palavras, ela veio e lançou-se aos seus pés e o adorou. Quando você não tiver mais palavras, caia de joelhos, porque é um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Oh, aleluia. Tem momentos que as palavras parecem que não fluem. Tem momentos que parece que nada dá efeito, nada acontece, as coisas não vão para frente. Então, meu irmão, caia de joelho aos pés do Senhor. Ele se prostre diante dele, adore a Ele. Ela estava com a sua filha endemoniada, mas ela vai adorar. Ela vai se prostrar aos pés dele. Sabe por quê? Porque não existe nada que possa calar a nossa adoração. Não há luta que possa calar a nossa adoração. Não há prova, não há dificuldade. Meu irmão, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em qualquer circunstância. A situação pode não estar das melhores, mas nesta noite continue dando glória a Deus, continue adorando a Deus, continue servindo a Deus, continue entregando o seu melhor ao Senhor. Esse é um cristão que busca Deus de verdade. É aquele que mesmo na luta ele não deixa de adorar. Se você quiser alcançar a misericórdia de Deus esta noite, se curve diante dele, porque a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. Se humilhe debaixo da mão de Deus, se humilhe na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está esta noite na presença de um Deus falido. Você não está na presença de um Deus morto. Você não está na presença de um Deus que foi vivo e está morto.
Mas Jesus disse a ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Por que Jesus disse isso à mulher? Porque os judeus chamavam os gentios de cachorro, literalmente. Eles não consideravam. Mas Jesus, de uma maneira carinhosa, ele vai falar com a mulher. Mas aqui a interpretação é literal, não tem nada espiritual. Jesus usa a expressão: olha, não é lícito. Tomar o pão da boca ali é pegar da boca do filho enquanto ele come e jogar para os cachorrinhos. Mas Jesus, falando isso, a mulher falou para ele dizendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela se humilhou ainda mais. Olhe para mim, irmãos. Tem gente que tem dificuldade de ouvir uma palavra às vezes meio dura. Mas Jesus às vezes dá-nos umas palavras meio pesadas e duras, para ver se a nossa fé vai se sustentar. A mulher sustentou com a sua fé dizendo: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que ela estava dizendo para Jesus? Eu não vou voltar para minha casa de mão vazia. Eu volto no culto, mas nem que for com migalha, mas de mão vazia eu não volto. É alguém que entra no culto dizendo: eu não vou perder a viagem, eu não vou no culto para bater papo, eu não vou no culto para rever amigo, eu não vou no culto para mexer no celular, eu não vou no culto para rever alguém, nem para cumprir compromisso. Eu vou no culto para dar glória a Deus e de lá não saio de mão vazia. Eu vou lá para buscar a presença de Deus. Olhe para mim esta noite. Se você entrou aqui esta noite com qualquer outra intenção que não seja adorar a Deus e buscar a presença dele, você entrou aqui e vai perder a sua viagem esta noite. Porque quem entra para buscar a presença de Jesus. Quem entra para dar glória a Jesus. Quem entra para buscar a Jesus. E se você entrou para buscar a Ele, Ele está presente aqui esta noite. É invisível, mas Ele é real. Ele está presente em nosso meio. Quantos podem levantar a mão e dar glória a Deus esta noite? Porque a presença dele está aqui. Oh, aleluia. Olhe para mim. Quando a mulher proferiu essas palavras, o evangelista Mateus disse assim: que Jesus deu um grito e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Por causa desta palavra, pode voltar para casa, porque o demônio já deixou a sua filha. Jesus não está de olho esta noite enquanto você tem no bolso. Ele não está de olho na roupa que você veste. Ele não está de olho se você tem um carro novo ou um carro velho. Jesus está de olho na sua fé esta noite. Ele está olhando para a sua fé esta noite. Olhe para mim, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia. O reino espiritual se move através da fé. Nós estamos falando aqui sobre a chave do reino dos céus. Semana passada falamos sobre o nome de Jesus. Hoje estou falando sobre a fé. A fé que movimenta o mundo espiritual. Enquanto a mulher foi até Jesus, o demônio deixou a filha
família dela lá dentro da casa. Enquanto você entra aqui, adora a Deus aqui, busca a Deus aqui, Deus pode entrar agora mesmo dentro da sua casa e livrar você de uma grande luta espiritual, livrar você, a sua família. O Espírito de Deus, ele vai agir em seu favor. Creia nesta palavra, porque o nosso Deus é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Ele operou ontem, opera hoje e opera para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia diz: e ela, voltando para casa, encontrou a sua filha liberta, deitada sobre a cama. Jesus disse: vai, porque por esta palavra o demônio já saiu da sua vida. Sabe o que eu entendo com isso? É que o resultado que a gente busca está na consequência do culto que a gente oferece. Ela ofereceu um culto porque ela precisava de um milagre dentro da sua casa. Então ela foi em busca. Se nós esta noite não fizermos nada, nada acontecerá. Mas se nós usarmos a nossa fé em orar, falar com Jesus, ele pode resolver qualquer problema. Ele pode resolver qualquer situação. Ele pode entrar onde você não pode. Ele pode curar aquilo que o médico não pode. Ele pode libertar aquilo que os homens não podem. Ele opera e ninguém pode impedir o seu agir. Quantos acreditam nesta palavra? Eu quero chamar o grupo de louvor para louvar mais uma vez. Vai aqui, por favor. Enquanto eles estiverem louvando, nós vamos fazer uma oração. Glória a Deus.